Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, para celebrarmos a Eucaristia. Hoje, o Senhor vai nos chamar, vai nos escolher, não para sermos pescadores qualquer, mas para pescarmos almas, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso proceder. Então, peçamos a graça hoje de fixarmos o nosso olhar no olhar de Jesus, para que o seu amor nos encoraje para a missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Jesus. No instante de silêncio, irmãos e irmãs, é momento de pedirmos perdão a Deus por todas as nossas faltas, por todos os nossos pecados, por todas as vezes que não sabemos corresponder à vontade de Deus, aquelas vezes que lutamos e relutamos para fazer aquilo que vem do seu coração. Certos irmãos e irmãs da misericórdia de Deus por todos nós, cantemos pedindo perdão. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria, irmãos e irmãs, de celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, cantemos glorificando o seu santíssimo nome. Glória a Deus nas alturas, em a terra paz a todos. Desça por ele muito amado, ó Senhor, em nós louvados, por bendizemos e adoramos, e nós vos glorificamos e nos damos muitas graças, por vossa glória tão imensa. Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai, vós te julgo e expirar todo o pecado deste mundo. Tende piedade.
irmãos e irmãs, apresentar nesse dia as nossas intenções no altar de Deus, aquilo que hoje nós queremos rezar, pedir ao Senhor. Vamos colocar as nossas famílias, pedindo que cada vez mais sejamos famílias que saibam dialogar, que saibam viver a paz, a misericórdia, que a palavra de Deus seja um conforto e a segurança do coração das nossas famílias. Rezemos também hoje pela vida do nosso Santo Padre, pelas suas intenções, pedindo ao Senhor que dê ao seu coração toda a graça e toda a força do céu. Hoje, nesse domingo, 7 de fevereiro, em Portugal, celebramos a grande festa das 5 chagas de Nosso Senhor. Vamos pedir por todo o nosso Portugal, por todo o nosso povo português, para que nas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso povo esteja escondido e assim dentro dessas chagas, porque foi por essas chagas que nós recebemos a salvação. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe todo o nosso país, Portugal, para que cada vez mais possam experimentar do Senhor a sua graça e a sua bênção. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Uzias, rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria do seu mão preenchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um, e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonços e o templo enchia-se de fogo. Então exclamei: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor do universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirava do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: isto tocou os teus lábios, desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, podeis enviar-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei. Todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorei, voltar.
dado para o vosso templo santo. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltaste acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes. Aumentaste a fortaleza da minha alma. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei. A vossa mão direita me salvará, o Senhor contemplará o que o meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna, não abandoneis a obra das vossas mãos. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vos anunciei. Aliás, terias abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos. E foi assim que vós acreditaste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cansados, Senhor, e
piedade no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Vaste ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhes: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quanta alegria ao nosso coração podemos ouvir a palavra de Deus e ter a certeza de que nós, talvez podemos pensar assim, não somos dignos de tão grande graça, mas quanta graça o Senhor vai acumulando nos nossos corações e a nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, ao olharmos para essa palavra, para essa liturgia de hoje, nós lembramos daquela música muito conhecida que nós cantamos: "Me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti." Vamos lá? Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos convida a entrarmos na sua vontade. Não porque talvez somos melhores, ou somos mais dignos, ou somos mais do que os outros. Não. Nós somos escolhidos porque Deus assim o quis, porque assim Deus nos alcançou e Deus nos escolheu. Porque muitas vezes, se formos olharmos para a nossa vida, ou se formos dizer assim: olha, você vai ser convidado a se escolher, talvez nós não nos escolheremos, não é verdade? Porque sabemos quem somos, sabemos que somos e trazemos tantas dificuldades, tantas imperfeições, tantos pecados, tantas situações dentro do nosso coração. Mas, irmãos e irmãs, a forma ou a maneira que Deus escolhe e chama os seus discípulos não é da mesma maneira como nós muitas vezes nos escolhemos e nos chamamos. Deus escolhe quem Ele quer,
Deus escolhe da maneira como Ele quer, e Deus escolhe a pessoa que quer. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos ter a coragem de mudarmos um pouco a visão que nós temos de nós. Muitas vezes dizemos assim: padre, eu não vou fazer certas coisas porque eu não sou digno, porque eu não sou merecedor, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. E é verdade, irmãos, ninguém de nós somos dignos de estar onde estamos, nem mesmo o padre. Nenhum de nós somos dignos de fazer aquilo que fazemos, mas é a graça de Deus que vai enchendo os nossos corações nessa certeza de fazermos e realizarmos a sua vontade e o seu querer. Quando olhamos para os apóstolos, para os discípulos, nós podemos perceber: seu padre, a gente pode dizer dos apóstolos, dos discípulos, porque eles eram melhores do que nós, porque eles eram mais perfeitos do que nós, porque eles eram mais santos do que nós. Não, irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para a escolha de Jesus, e olha que nosso Senhor Jesus Cristo, para escolher os seus apóstolos, o que Ele fez antes? O que Ele fez antes? Ele subiu o monte para... Ele subiu o monte para rezar. Ele subiu o monte para orar. Quando Ele subiu e desceu, o que Ele fez? Ele começou a escolher. Ele escolheu Pedro, Tiago, João, e foi escolhendo. E podemos dizer, né? Ele foi chamando eu, foi chamando você, foi chamando cada um de nós. E quando olhamos para os apóstolos, nós olhamos para uma comunidade perfeita? Nós olhamos para homens santos, sem pecados? Sim ou não? Acho que vocês estão um pouco com dúvida. Vamos voltar, podem voltar um pouquinho, porque às vezes confundem. Então Jesus subiu, foi para rezar. Quando Ele voltou, Ele chamou os seus apóstolos, os seus discípulos. Quando Deus chamou os seus apóstolos e discípulos, Ele chamou os santos ou os pecadores? Ele chamou quem? Os pecadores. Então por que muitas vezes nós nos menosprezamos? Porque muitas vezes dizemos assim: padre, eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu isso, eu aquilo. Às vezes, para fazer as coisas de Deus, ou para fazer a vontade de Deus, a gente sempre põe uma desculpa, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Muitas vezes. Mas irmãos, Deus escolheu pecadores. Deus escolheu cada um de nós da mesma forma que Ele escolheu Pedro, Tiago, João, André. Da mesma forma, Ele vai nos escolher, e Ele nos escolheu não para fazermos, né, as burradas da vida, não para colocarmos em exposição os nossos pecados, não. Ele nos escolheu para transformar o nosso coração, e o nosso coração transformado é capaz de sermos pescadores de homens. É capaz de anunciarmos a sua palavra, é capaz de levar o seu amor a todos aqueles que necessitam. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos entender uma coisa: somos pecadores? Sim. Somos como os apóstolos? Sim. Mas é a graça de Deus que vai nos fazer sermos filhos amados dele. É a graça dele que vai enchendo o nosso coração e nos fazendo capazes de servir aonde Deus vai nos chamar e vai nos escolher para tal função. Às vezes na igreja você chama, graças a Deus aqui não acontece isso, é só no Brasil que isso acontece. Você chama uma pessoa para fazer tal coisa na igreja, a pessoa fala assim: sou padre, eu não sou digno, eu sou tão pecador. É interessante que a minha mãe agora é ministra da Eucaristia, extraordinária, e quando o padre foi convidá-la para ser ministra, aí o padre chegou assim: senhora Zilda, a senhora gostaria de ser ministra da Eucaristia? Aí ela me ligou, no mesmo dia ela me telefonou e falou assim: filho, o que você acha? Você acha que eu aceito ou não aceito? Porque eu não sou digna, eu sou pecadora. Eu falei assim: mãe, então se for assim, eu também não seria digno de ser sacerdote, porque eu também sou pecador. Ela falou assim: então tá bom, não vou aceitar. Desligou o telefone, no outro dia já tinha aceitado. Irmãos e irmãs, Deus não escolhe porque nós somos assim dignos, ou porque somos perfeitos para fazer tal coisa, não. Deus nos escolhe para fazer através de nós a sua obra. Deus escolheu os apóstolos para fazer através deles a sua obra. Por isso, quando olhamos hoje para o Evangelho, nós podemos pensar assim, né?
dois momentos, um momento sem Jesus e um momento com Jesus. Quando Jesus chega ali perto do lago de Genezaré, quando Jesus chega e percebe que a multidão está desejosa de ouvir a palavra de Deus, o que acontece? Jesus percebe que está chegando e tem dois barcos chegando ali, que é um barco era de Pedro e o seu irmão André. O outro barco era de Tiago e João. Eram dois barcos. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. Eles estavam fazendo aquilo que eles sabiam de melhor. Eles eram expert na pescaria. Então eles sabiam onde jogar a rede, eles sabiam de que forma jogar a rede, eles sabiam como puxar a rede. Eles eram bons naquilo que faziam. Mas o que estava acontecendo? Eles chegaram felizes? Sim ou não? Não. Como que eles chegaram ali do lado do lago? Como que eles chegaram? Eles chegaram tristes, decepcionados. Por que eles chegaram tristes? Porque não pescaram. Eles eram bons naquilo que faziam, mas por que não pescaram? Aí Jesus percebe, e o que acontece? Jesus entra em qual barca? Não é na barca furada, não. Jesus entra em qual barca? Na barca de Pedro. Jesus entra na barca de Simão. E Jesus vai dizer: olha, eu estou percebendo que as pessoas querem ouvir a palavra. E Jesus pede: vamos afastar um pouco da margem para que eu possa anunciar. Aí, interessante que Jesus levou consigo somente Pedro. Pedro entrou na barca, Pedro direcionou a barca para que Jesus pudesse anunciar a palavra. De repente, o que acontece? Terminado o anúncio da palavra, Jesus volta para Pedro e diz para ele: Pedro, avance para as águas mais profundas. Ele vai dizer, como diz o Papa São João Paulo II, do quinal: avancemos para as águas mais profundas. E Pedro olha para Jesus triste, Pedro olha para Jesus decepcionado. Imagine se você, na sua profissão, você não conseguisse realizar naquele dia. Às vezes nós estamos assim, né? Às vezes é tanta coisa na nossa vida que nós não conseguimos fazer nada aquele dia. A gente chega em casa triste, emburrado, triste, decepcionado. Aí às vezes o esposo ou a esposa vai perguntar: mas eu não quero nem saber hoje. Vamos dormir que amanhã a gente acorda e outro dia. Não é assim muitas vezes? Pedro estava assim. Pedro estava decepcionado. E Jesus vai dizer: Pedro, avancemos para as águas mais profundas e jogue a rede. Jesus parece que está provocando no Pedro. E Pedro vai dizer: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. O Senhor quer que eu jogue a rede do outro lado? Irmãos e irmãs, a primeira lição que o Evangelho quer nos dar é esta: se nós não convidarmos e se nós não deixarmos nosso Senhor Jesus Cristo entrar na barca da nossa vida, nós nunca experimentaremos a verdadeira pesca. Se nós não deixarmos nosso Senhor Jesus Cristo se colocar em primeiro lugar na nossa vida, nós nunca experimentaremos a sua alegria. São Francisco de Assis dizia que se no nosso coração nós não experimentamos a paz, pode ter certeza que existe alguma coisa no lugar de Deus. Se o teu coração não tem paz, não tem esperança, não tem confiança, pode ter certeza, alguma coisa está ocupando o lugar de Deus. E Pedro está experimentando essa realidade. Pedro está confiando naquilo que é a sua capacidade humana de ser pescador, de ser capaz disso. E Pedro vai experimentar na sua capacidade, Pedro vai experimentar a decepção. Quantas vezes, irmãos e irmãs, na nossa vida, nós nos achamos tão capazes das coisas, nós nos achamos tão capazes, inteligentes, e muitas vezes nós experimentamos a humilhação na vida. Nós experimentamos muitas vezes a decepção de não cumprirmos ou não concretizarmos aquilo que sonhamos. Quantas vezes nós somos assim, não é verdade? Mas, irmãos e irmãs, nós não podemos ficar parados na decepção. Nós não podemos ficar parados naquilo que não deu certo. Nós precisamos ter a coragem
de experimentar o convite de Deus primeiro, de entrar na nossa barca, de estar junto conosco na barca da nossa vida, porque só assim nós saberemos enfrentar as tempestades da vida. Só assim nós saberemos viver e experimentar as tempestades que nós vamos passar na nossa vida. E aí nós vamos ter a certeza de que se o Senhor está conosco, é certo que a nossa pescaria vai ser uma verdadeira pescaria. E é interessante, irmãos e irmãs, mas ele vai dizer: Senhor, em obediência à sua palavra, eu jogarei a rede. Irmãos e irmãs, quantas vezes na nossa vida nós não experimentamos os verdadeiros frutos da bondade de Deus? Não porque Deus não faz e não realiza, é porque muitas vezes nós não sabemos obedecer à ordem de nosso Senhor. Deus pede que nós vamos por aqui e nós sempre queremos ir por aqui. Não é assim? Muitas vezes nós vamos relutando com Deus. E lembre de uma coisa: todas as vezes que nós vamos relutando com Deus, sempre vamos perder, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que era melhor para Pedro, Deus sabe o que era melhor para os discípulos. É por isso que ele vai dizer: Pedro, avance para as águas mais profundas. Porque, irmãos e irmãs, nós não podemos mais ficar na periferia da vida. Nós não podemos ficar mais na vida rasa, na vida que muitas vezes nós pensamos assim: aqui dá, já estou satisfeito. Sou padre, já fiz muita coisa na vida, para mim já chega, já basta. Não, Deus nos convida a ir mais. Sabe por que Jesus convida Pedro a ir para as águas mais profundas? Porque muitas vezes no fundo, na profundidade do mar, nós encontramos as mais ricas belezas que o mar pode nos oferecer. Deus, irmãos e irmãs, quer nos convidar para ir mais longe, não para vermos a beleza do mar, mas para vermos a beleza do seu amor e da sua bondade. Quantas vezes nos contentamos com tão pouco, com tão pouquinho de Deus, e Deus tem muito mais para nos dar e para nos oferecer. Por isso, irmãos e irmãs, quando obedecemos a sua palavra, quando deixamos Deus entrar na nossa barca, o que acontece? Pedro joga a rede, e o que acontece? Ele não consegue nem mais puxar a rede. Por quê? Porque estava cheio. Irmãos e irmãs, Deus quer que a nossa vida esteja cheia, não de peixes, porque a imagem do Evangelho é uma imagem onde o nosso Senhor mostra para que trazemos para a nossa vida. Deus quer que a nossa vida esteja cheia da sua graça, da sua bênção, da sua força. E esta graça e essa bênção precisa ser partilhada, precisa ser dividida. É por isso que os discípulos não conseguem tirar as redes, e o que eles fazem? Eles chamam os outros. Eles convidam os outros para ver, para partilhar, para fazer com que aquele milagre que nosso Senhor realiza na vida deles possa ser anunciada e apresentada. Eu pergunto para nós, para mim, para todos nós: o que nós temos anunciado para os nossos irmãos? Será que nós temos falado daquilo que Deus tem feito por nós? Ou será que nós temos partilhado as nossas decepções, as nossas amarguras, os nossos desencantos? Nós precisamos, irmãos e irmãs, partilharmos aquilo que Deus faz na nossa vida. E aquilo que Deus faz na nossa vida é sempre o melhor para todos nós. E é interessante, irmãos e irmãs, que eles vêm para ajudar Pedro. E quem vem para ajudar Pedro? Tiago e João. Pedro, André, Tiago e João. As duas barcas foram os 4 primeiros apóstolos e discípulos que nosso Senhor escolheu. Por isso, irmãos e irmãs, não é a nossa capacidade humana que faz nós sermos melhores. O que faz nós sermos melhores é a graça da misericórdia de Deus. Sempre lembre disso. Nunca coloque ninguém em primeiro lugar na sua vida. Sempre coloque Deus em primeiro lugar, porque não é a nossa capacidade que vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma, mas é a graça de Deus que vai nos capacitar para que possamos desempenhar a sua verdadeira missão, a sua verdadeira vontade. Sabe por que, irmãos e irmãs, nós não experimentamos na nossa vida tantas realidades? Porque ainda nós queremos fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira e com as nossas próprias forças.
Mas, seu Padre, eu não consigo trazer toda a minha família para a igreja, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Faça diferente, coloque a graça de Deus em primeiro lugar, porque a graça de Deus há de realizar o melhor para a nossa vida e para o nosso coração. E o finalzinho do Evangelho vai dizer que eles voltaram para ali à margem, e eles deixaram tudo e seguiram nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes pensamos, seu Padre, o senhor está dizendo que a gente tem que abandonar tudo? Não estou dizendo isso, e nem nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor está dizendo para Pedro, André, Tiago e João, e para cada um de nós, que nós precisamos deixar as nossas falsas seguranças, nós precisamos deixar as nossas falsas idolatrias, para que Ele seja o único e o primeiro na nossa vida. Só assim, irmãos e irmãs, nós seremos e nós experimentaremos a capacidade e a capacitação de Deus para fazermos a sua vontade e o seu querer. Por isso, irmãos e irmãs, nunca tenhamos medo de fazer a vontade de Deus, mas deixamos Deus realizar em nós a sua vontade. Uma vez, o discípulo de São Filipe Neri chega para ele e vai dizer: Filipe, como é difícil a palavra de Deus, como é difícil viver a palavra de Deus. E São Filipe Neri olha para aquele discípulo, dá uma risada assim para ele e vai dizer: sabe por que é difícil viver a palavra de Deus? Ele: não sei, porque a palavra de Deus é simples. E quantas vezes, irmãos e irmãs, pelas nossas capacidades humanas, nós complicamos a vontade de Deus na nossa vida. Que hoje nosso Senhor nos abençoe, que hoje nosso Senhor nos convide, nos ensine a cada vez mais a dependermos e a contarmos com a sua graça, para que cada vez mais nós possamos ser o quê? Pescadores de homens. É interessante porque quando os pescadores pegam o peixe, automaticamente o peixe já perde a sua vida, porque eles saem do mar e vão para ser vendidos, vão para ser consumidos. E nosso Senhor convida Pedro, Tiago e João e cada um de nós para sermos pescadores de homens, para tirarmos os homens das trevas e trazermos para a luz, para a vida que é a vossa santíssima vontade. Que o Senhor nos ajude a sermos esses verdadeiros pescadores, a mostrarmos a luz, a mostrarmos o seu rosto e a mostrarmos a vossa bondade, que é sempre infinita a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, irmãos e irmãs, na certeza de que Deus nos chama para vivermos a sua missão, professemos a nossa fé. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai, altos dos céus. Creio em Deus, desde Deus, gerado não criado, consumidor ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação, e desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio de Virgem Maria, e se fez homem, também por nossos pecados, sob considerados, para ser ressuscitado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, do novo para a vida e glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Creio falei dos profetas. Creio na Igreja Única Santa Católica Apostólica, professo São Batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo cardio. Amém.
Coloquemos no coração de Deus as nossas intenções, as nossas preces para esse dia. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor do Universo para que Deus, que escuta os apóstolos desse tempo, um coração aberto à sua mensagem, e peçamos fervorosamente: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias a que presidem e pelos fiéis que com eles trabalham mais perto, oremos ao Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Pelos responsáveis do governo das nações, pelos que promovem a prosperidade dos povos e pelos que defendem os direitos dos homens, oremos ao Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Pelos leigos que vivem em matrimónio, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares que já não têm amor, oremos ao Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Pelas irmãs religiosas de clausura, pelas jovens consagradas ao Senhor e pelas crianças que gostam de Jesus, oremos ao Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Pelos membros da nossa Assembleia Dominical, pelos outros cristãos desta paróquia e pelos homens e mulheres que não têm fé, oremos ao Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Escutai, Senhor, as nossas orações e enchei-nos da vossa graça, para proclamarmos que só vós sois santo e nos colocarmos inteiramente ao serviço do Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.